bem-vindas ao podcast Te Encontro na Cozinha. Semanalmente aqui na cozinha da minha casa eu recebo diversos convidados especiais para tratar de temas de saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje eu recebo aqui a doutora Cláudia Baumgarten, que é gastroenterologista. Bom dia, Cláudia, tudo certo? Bom dia, Amanda. Tudo certo, muito obrigada pela oportunidade de vir esclarecer as dúvidas dos nossos pacientes e, enfim, temas que são bastante empolgantes e que estão rolando bastante aí na mídia, né? Esclarecer dúvidas. Verdade, a gente vai falar sobre saúde intestinal como um todo, principalmente disbiose intestinal. E antes de começar, vou apresentar a Cláudia para vocês. Ela tem graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, ela fez residência em gastroenterologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em endoscopia digestiva no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, especialização em doenças funcionais do aparelho digestivo e pesquisa clínica no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E para a gente começar essa conversa, hoje em dia a disbiose intestinal ela vai além só dos nossos sintomas, ela virou também um tema nas redes sociais, nos consultórios de todas as especialidades médicas e até nas prateleiras das farmácias. Por esse motivo, a gente vai começar falando de um intestino funcional. O que é um intestino saudável, como ele deveria funcionar quando tudo está correndo bem. Bom, o intestino saudável nos termos assim de microbiota, esses bichinhos microscópicos que convivem conosco desde que a gente nasceu, eles têm que estar em harmonia. Eles têm vários tipos e que trabalham num conjunto e como fosse uma sinfonia. Ninguém atrapalha ninguém. Os seus produtos são benéficos para a nossa saúde. Produzem substâncias que nos ajudam de forma geral na nossa imunidade, neurotransmissores que nos dão a sensação de conforto, bem-estar, auxiliam o trabalho do intestino na sua motilidade, na secreção de enzimas, enfim, tudo funciona bem. Esses produtos que eles produzem também funcionam como neurotransmissores, porque a gente vai falar da parte neurológica também, Sim. Do eixo cérebro-intestino. E esses neurônios são interligados do nosso intestino ao cérebro, e essa via do intestino funciona como uma parte de produção de neurotransmissores que nos dão essa sensação de tranquilidade e bem-estar transmitida ao nosso cérebro, e isso nos dá qualidade de vida. O contrário também funciona. O eixo cérebro-intestino tem duas vias. O estresse, a ansiedade também interfere com o nosso tubo digestivo, provocando dor, desconforto, estufamento, inflamação. Então, a gente vai falar hoje sobre esse tema. Exato. Até nessa ideia de ser o segundo cérebro, até um dos livros que eu coloquei para adornar aqui é esse da Gillian Anderson. Eu acho muito interessante que ela coloca o cérebro como se ele fosse o rei do corpo, mas o principal mensageiro desse reino é o intestino. Porque ele está trazendo ali informações de tudo o que está acontecendo ali no meio do funcionamento geral do corpo, né? Sim, é uma boa paralelo, uma analogia interessante. E realmente é assim que funciona. Se a gente não está, o rei não está bem, manda mensagens de estresse, de desconforto que deixam os outros órgãos também em alerta. Alguma coisa está para acontecer, eu preciso me preparar para, de repente, vamos ter uma guerra. Sim. E o contrário também, quando o rei está tranquilo, olha, nós vamos, hoje só, final de semana, vamos ter um banquete comunitário, né? Vamos nos divertir. Perfeito. Enfim, é assim, mais ou menos, uma analogia muito interessante. Tanto é verdade isso que antigamente as pessoas com mais idade, né, costumavam dizer, tem um ditado, né, que diz que é o fazer das tripas coração. Isso. Acho que é uma boa forma de demonstrar essa relação psicossomática, né? Como o cérebro pode afetar ali nessa região intestinal.
Bem como o termo enfesado. Uma pessoa Sim. enfesada, uma pessoa cheia de fezes, Seja de teoricamente. fezes. Essa é a origem etimológica da palavra, né? Aham. Mas, bem, acho que antigamente, nesses termos que os antigos usavam, eles já sentiam que tinha algo a ver do que sentia na parte digestiva com o emocional. E hoje em dia as pesquisas mostram que isso tem um fundamento lógico para isso. Hoje se mostra que muitas substâncias são produzidas no intestino que interferem com o nosso humor, nosso bem-estar. E o que a gente também sente do dia a dia de estresse, de impactos emocionais, também tem repercussão na parte digestiva. Como função básica do intestino, então, primeiro a gente lembra a absorção de nutrientes, Sim, principalmente, formação de serotonina, quais seriam os tópicos também. principais, assim, do Esses funcionamento? neuromediadores também são formados por uma flora equilibrada e interferem na função do intestino e acabam sendo transmitidas por esse eixo intestino-cérebro através de neurônios que vão à nossa coluna e sobem ao cérebro, e também o contrário funciona da mesma forma. Então, as substâncias produzidas pela flora intestinal, pela dinâmica do nosso intestino, tem entre elas serotonina, outros neuromediadores, neurotransmissores, que contribuem nessa homeostase intestino-cérebro. E, enfim, além dessa função, a imunológica também é um imunomodulador super importante desde que nascemos. A nossa barreira também contra bactérias, vírus, micro-organismos nocivos também acontece ali. E secreção também de hormônios, e a flora também produz vitaminas e coenzimas que são importantes para a nossa saúde. Ou Eu não- seja, tudo. Sem um intestino minimamente funcional seria Sim, difícil. é. É ele que nos fornece o substrato para o nosso funcionamento. Verdade. Tudo, né? Tudo bem, o rancho do mês é o fornecimento do intestino para o nosso corpo. Perfeito. Bom, a gente fala do intestino funcional, então tudo que ele produz, né, suas substâncias. E quando ele começa a ficar disfuncional, vamos partir agora para as questões mais problemáticas. Isso. Bom, pode acontecer situações assim, desde o emocional, um estresse, um impacto, que vai produzir substâncias, primeiro no cérebro, e transmitidas pelo eixo cérebro-intestino ao intestino, que vai alterar motilidade, secreção de enzimas, e isso acaba interferindo na flora também. Alguns micro-organismos vêm a morrer, outros aproveitam a oportunidade para se multiplicar mais, ocupar o espaço dos que se foram, e aí começa uma batalha de flora intestinal. O estresse é um dos fatores, também o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, alguns ansiolíticos que interferem com motilidade intestinal. Alimentação errada, esse é um dos fatores mais importantes. Muito açúcar, gordura, industrializados, alimentos ultraprocessados. Então, essa química e esse processamento de alimentos também interferem na flora, sendo mais favoráveis aos micro-organismos prejudiciais. Então, eles se multiplicam mais, porque tem mais do que eles gostam, e em detrimento dos micro-organismos benéficos para a nossa saúde. Então, isso é hoje o fator mais importante de desbiose intestinal. Também sedentarismo. A atividade física é super importante para a manutenção de uma flora saudável. Hidratação, bem no momento que você pegou água. É muito importante a gente tomar água, hidratar bem. Então, bem, são esses os...
Eu costumo brincar com os meus pacientes que quando a gente come, a gente tem que estar pensando que está dando comida para as bactérias do Isso. intestino. É. A gente não come só pra gente, a gente come para bilhões de bichinhos que convivem conosco no nosso intestino. Verdade. Tanto que existe até um livro que se chama 10% Humanos, que fala sobre isso, né? Que nós teríamos mais bactérias no corpo do que células. Sim. A E, gente... consequentemente, o que a gente está comendo está alimentando esse exército que mora dentro da gente. Então, essas escolhas saudáveis, elas precisam acontecer de modo até para alimentar o invisível, aquilo que a gente não vê, Sim. mas que responde 100% no nosso corpo. E como você falou, o exército tem que trabalhar a nosso favor, né? Exato. Porque se ele resolver nos atacar, aí é um grande problema. Quem tem autoimune que o diga. Isso, de certeza. Muito bem. De forma simples, daria para dizer que a disbiose, então, é um desequilíbrio entre bactérias ruins e boas, gerando mais ruins, teoricamente? Seria mais isso. É um desequilíbrio porque, na verdade, ela seria, no equilíbrio, várias cepas, não só bactérias, tem fungos, tem outros... Leveduras. Isso. E esses micro-organismos, eles vivem numa harmonia, como fosse uma sinfonia. E ninguém sobrepõe ninguém, ninguém desafina, e fica harmônico esse convívio. Quando alguém resolve tocar mais alto, atrapalha os outros, as coisas andam desequilibradas, são produzidas substâncias que são nocivas nessa briga entre elas, começa uma cascata inflamatória. E isso facilita mais a proliferação das nocivas. E assim, se a gente manter o que está fazendo o problema, tipo uma dieta desequilibrada, muito industrializado, isso vai se perpetuando e vai aumentando, até chegar ao ponto de uma inflamação mais séria no intestino. E repercute também no nosso eixo intestino-cérebro, causando ansiedade, depressão, enfim, interferindo bastante com a qualidade de vida da pessoa. Perfeito. Quais seriam os principais sintomas que alguém deve estar alerta para que possa estar desenvolvendo uma possível disbiose ou qualquer outro tipo de desregulação intestinal? Então, geralmente a pessoa começa a ter desconforto, que ao passar do tempo se torna dor mesmo, estufamento, gases, cólicas, alteração do ritmo intestinal, às vezes soltando, às vezes prendendo, e muco também nas fezes, desconforto, mal-estar, enjoo. Então, são mais esses os sintomas. O primeiro passo de tratamento seria fazer um diagnóstico mais preciso de quais seriam as causas? Primeiro passo é o diagnóstico, né? Porque assim, tem doenças como doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, que podem fazer os mesmos sintomas. Então a gente precisa começar com um diagnóstico mais preciso, às vezes com exames endoscópicos, biópsias, exames sorológicos para ver questão de intolerâncias e alergias alimentares. E quando achamos mais que é para o lado de uma superprodução bacteriana, então tem o teste de supercrescimento bacteriano do intestino delgado e também exames de fezes também para detecção de uma alteração de flora mesmo. Hoje em dia tem em alguns lugares, alguns centros, tem o mapeamento do DNA dessas bactérias e se estão, assim, alguma está super crescida, outra mais em menor número, então a gente pode fazer uma reposição mais direcionada também para o tratamento. Entendi. E existem algumas doenças que, como você falou, são ou mais alergia ou intolerância, como existem as autoimunes, né? Acho que temos um leque muito grande de doenças intestinais hoje em dia, né? Sim. Então, o primeiro passo seria esse diagnóstico mais preciso, né? Isso. Porque se for uma situação de alergia, é diferente de você querer fazer reposição de flora. Então, vai acabar ainda piorando a situação e
adiando um diagnóstico mais preciso, né? Uhum. Quando a pessoa não identifica nada, nenhum tipo de alteração, mas continua tendo sintomas de disbiose, sintomas de estufamento, a gente segue uma linha de tratamento de mudanças alimentares? Quais seriam as Isso. recomendações? Essa mudança alimentar para uma dieta mais equilibrada, mais saudável, a hidratação, a atividade física regular melhora muito, mas são coisas que tem que entrar na rotina da pessoa. Não é assim fazer uma semana, um mês da dieta equilibrada, a atividade física, que as coisas vão mudar. Então, é aquilo incorporar na rotina da pessoa para a vida. E isso traz resultados benéficos de uma forma geral, não só para o intestino, mas sim para a saúde como um todo, né? Vou fazer uma pergunta que é meio que um verdade ou mito, porque eu já ouvi isso de pacientes e eu me lembro até de ter escutado de professores também. Quando a gente não diagnostica nenhum tipo de problema intestinal, seria possível o intestino irritável por conta disso? É por eliminação ou existem sinais específicos do intestino irritável? Existem sinais específicos, tem os critérios de Roma, que já está bastante divulgado aí, já tem mais de 20 anos. E dentro desses critérios a gente tem da síndrome do intestino irritável, com predomínio mais constipação, mais diarreico, misto. E o tratamento passa por uma dieta equilibrada, atividade física regular. Existem medicações que ajudam na sensibilidade digestiva, porque essa inflamação, esse desequilíbrio que existe de flora, que facilita o surgimento da síndrome do intestino irritável, também deixa ele mais sensível a situações que são fisiológicas, tipo alteração de pressão durante a movimentação do tubo digestivo. No peristaltismo, há um aumento de pressão, uma diminuição, fluxo de líquidos, de gases, alterações de pH, porque a gente tem secreção ácida, secreção alcalina, e isso em pessoas que têm síndrome do intestino irritável ou a dispepsia funcional, funciona como uma fonte de desconforto e dor. Então, existem medicações que ajudam a modular essa sensibilidade para que o paciente se sinta mais tranquilo, confortável e leve os outros fatores de tratamento ali, a alimentação, a atividade física, a hidratação, com um conforto mais desde o início, sabe? Sim. O objetivo é tirar esses medicamentos depois Claro. de algum tempo e manter o intestino bem com a alimentação saudável, atividade física. E já que a gente estava falando do intestino irritável, hoje a gente fala dos FODMAPs, né? Esse protocolo que é mais específico para isso, que é uma restrição alimentar temporária, justamente para essa identificação, né? O que está servindo de gatilho, o que está gerando mais impacto nessa microbiota, né? A dieta FODMAPs, ela ajuda bastante para não dar muita comidinha para as bactérias ruins. Não pode ser mantida por muito tempo, porque ela é extremamente restritiva. E acaba nos prejudicando também, né? Então a gente usa por algumas semanas e vai retirando, voltando para uma dieta mais equilibrada, saudável, mais dentro da rotina diária, né? Perfeito. Entrando nesse espectro das principais doenças, né? O que você mais atende hoje? Quais são as principais doenças intestinais que a maioria das pessoas tem apresentado? Então, a dispepsia funcional, as doenças funcionais têm sido a maior parte no consultório, mais de 50%. Então, acredito que seja assim, na correria do dia a dia, as pessoas optam por comer um mais prático, e aí está o industrializado. E às vezes também não se hidratam bem, né, porque não dá tempo, eles esquecem muitas das vezes. E passa amanhã, não tomou um golinho d'água, almoça ali na correria e embarca a tarde inteira também sem se hidratar, sem fazer um lanchinho saudável no meio do expediente. Enfim, isso cronicamente
junto com o estresse e as preocupações, vão acabar interferindo com o funcionamento do tubo digestivo e o nosso cérebro também, que com aporte de alimentos nutrientes que não são bons para ele, uma inflamação e geração de substâncias que são neurotóxicas, que o intestino está formando por causa dessa alimentação errada, falta de hidratação, sedentarismo. O pessoal chega em casa já estressado, cansado, não quer nem saber de uma atividade física. Então, essa produção de substâncias que são também deletérias ao nosso corpo e ao nosso cérebro acaba também nos dando todos esses sintomas. Enfim, o problema maior é a rotina do dia a dia, da alimentação, da hidratação, da falta de atividade física, e isso traz consequências com esses sintomas. E a gente tem que tratar a raiz do problema, não adianta a gente dar só o remédio. Muitos pacientes querem, me dá alguma coisa e um remedinho para eu me sentir bem e levar minha vida, continuar. Mas passa por uma mudança de hábitos. E é difícil mudar hábitos, não é de um dia para o outro. Com certeza. A gente pode dar uma medicação, investigar, né? E se confirmado síndrome do intestino irritável, sim, tem medicação para melhorar a qualidade da vida da pessoa com mais rapidez, mas uma mudança definitiva de hábitos, optando pelo saudável, é o que é o curativo da síndrome do intestino irritável, né? Sim. Hoje a gente também tem se falado muito do sem glúten, né? Veio uma onda com isso, Sim. que erroneamente às vezes foi levado em consideração emagrecimento, perda de peso, que na verdade não tem uma relação direta, a não ser que a pessoa tenha alguma questão específica, né? Mas diferenciando um pouco entre uma doença celíaca, uma sensibilidade ao glúten, o que as pessoas realmente precisam observar quanto ao glúten e a sua resposta física diária? Bom, a doença celíaca mesmo é uma doença imunomediada em que o glúten, ele, assim que é absorvido pela célula do nosso intestino, essa célula sinaliza ao sistema imunológico de que ela está segurando algo deletério. E as nossas células de defesa vêm destruir aquela célula intestinal. Não acontece só em uma, são milhares de células do nosso tubo digestivo, e isso vai prejudicar a absorção de nutrientes, faz um processo inflamatório importante, a pessoa desnutre e, enfim, o tratamento é tirar o glúten. A maior parte das pessoas não tem a doença celíaca, ainda bem, porque é uma situação em que não tem que ser tirado o glúten mesmo. A maior parte tem uma sensibilidade ao glúten, que é aquele estufamento, é um alimento que é fermentativo, então ele dá um desconforto, principalmente se você exagera, como todos os dias. Enfim, por ser um dos alimentos FODMAPs, ele fermenta, ele dá esse desconforto, a gente tem cautela nas quantidades, no equilíbrio também com outros alimentos na refeição. Então não dá para comer só o pão, a massa e achar que tá. Não, agora eu almocei bem, comi um pratão de macarronada. Tem que ter um equilíbrio de uma quantidade e outros nutrientes em questão assim, de fibras, as saladas, as proteínas, para equilibrar com essa massa e não ter os problemas na digestão dele, né? E aqui vale dizer que o trigo é o FODMAP, né? É um alimento rico em FODMAP, não necessariamente o glúten. Por isso que a pessoa tem que observar todos esses alimentos fermentáveis, né? Sim, sim. Não é só ele, não é um vilão, assim, né? Ele ajudou a nutrir a humanidade por milhares de anos. E a gente só tem que ter um bom senso moderação. Porque hoje a dieta ocidental ela é muito composta por excessos de farináceos, né? A gente começa de manhã o pão, lancha bolachinha, almoça macarrão, lancha bolachinha de novo e janta pão. Isso. Então esse excesso é problemático, né? Sim,
de certeza. Até para manutenção pós-tratamento da síndrome do intestino irritável, a dieta FODMAPs. O que a gente recomenda é a dieta mediterrânea, é mais equilibrada, é mais rica também em legumes, saladas. Então, isso daí para ser a nossa manutenção de vida, assim, né, ao longo do tempo. Falando sobre a dieta mediterrânea, que às vezes gera essa dúvida das composições, né? Realmente, ela é composta mais por alimentos in natura, minimamente processados, que são ricos em fibra e que normalmente a fibra, de modo geral, ela alimenta bactérias boas no intestino. Sim. Claro que não em excesso também, por isso que é muito individual, né? A gente tem que fazer essa observação. Mas o consumo das castanhas, das oleaginosas, das gorduras boas, mais carnes brancas, que também são melhores peixes, nesse né? processo digestivo. Isso tudo contribui, né? Então, se adaptar a essa dieta, às vezes, assim, você programar no final de semana, de fazer uma marmitinha para a semana, né? Já deixar organizado o seu cardápio da semana, facilita bastante. Então, é uma recomendação que eu deixo assim. Básico, né? Para todas as questões intestinais, a alimentação não tem como não ter esse cuidado, né? E, assim, ninguém vive sem comida, a gente tem isso todo dia, então a gente pode optar pelo saudável todas as refeições. Com certeza. Então, assim, de vez em quando, agora final de semana, tem uma festa, tudo bem. Mas o seu dia a dia ser saudável, é isso que importa. É o 80%, né? Eu dou o exemplo da regrinha do 80-20 para a gente conseguir manter no longo prazo, porque ninguém vai passar uma vida toda sem comer uma pizza, sem ir no aniversário, sem viajar, né? A questão está no que a gente faz na maior parte do tempo. Com certeza. Perfeito. Nós falamos do glúten como alergênico, mas existem outros alergênicos principais, falando do leite, que para algumas pessoas também pode ser problemático. E aí é legal diferenciar a alergia da intolerância também, né? Sim, são sintomas diferentes. A alergia, ela dá aquele quadro alérgico de ficar vermelho, coçando, o intestino solta, dá diarreia. E a intolerância ao leite é mais o estufamento, a cólica após ingerir algum alimento, né, lácteo ou que contenha lactose. Tem muitos industrializados que contêm lactose. E até embutidos. Medicamentos também, né? Também, alguns medicamentos, é um veículo ali do remédio. Só que do medicamento é uma quantidade bem muito pequenininha. Então, dê uma olhada nas embalagens dos industrializados, se você tem intolerância à lactose, porque tem muita coisa que tem lactose e às vezes a gente acha que não ingeriu nada de lactose e está lá no caldo do frango, no embutido, e aí estufa, enfim. A lactose é o açúcar do leite, né? Por isso que ela gera mais essa fermentação pontual. E existe uma certa tolerância, né, no dia. É que existem níveis, né, de intolerância, Tem né? níveis de intolerância, leve, moderado ou grave, né? Então, a gente faz durante o exame de intolerância à lactose, a gente consegue ter esse parâmetro de qual o nível de lactose, de intolerância à lactose. Quem tem intolerância leve consegue comer coisinhas pequenas, tipo tem uma fatia de queijo no sanduíche, vai de boa. Um potinho de iogurte. Os alimentos que passaram por fermentação para ser produzidos, como o queijo e iogurte, eles já têm menos lactose. Os mais concentrados, como o leite condensado, o leite em pó, aí os alimentos produzidos, né, com eles vão ter mais lactose e produzir mais sintomas, principalmente em quem tem uma intolerância já de moderada a severa. Então, aí com uma fatia de bolo, a pessoa estufa e tem cólica e aquele mal-estar, às vezes dor de cabeça. Então, tem que cuidar dessas quantidades, quem tem uma intolerância severa. E usar a lactase, né? Sim, quando vai consumir. Quando vai consumir, usar a lactase. Muitas vezes a associação da gordura, açúcar, mais o leite na mesma preparação e em quantidade. É isso que mais gera ainda sintomas, né? Sim. Às vezes a pessoa assim, comeu a lasanha, de sobremesa tem um pudim de leite,
E aí é um tanto grande de Verdade. lactose. A gente brinca entre nutricionistas que os intolerantes são os mais negacionistas da sua própria Sim, intolerância. sim. Porque O, como às vezes é difícil realmente, a maioria dos alimentos é produzida uhum, com, né? uhum. Como os sintomas às vezes são brandos, de certa forma, a É, pessoa vai vai levando. deixando, né? Uhum. Mas em algum momento isso pode se tornar algo ruim ou negar que a existência dessa intolerância? A intolerância à lactose ela é benigna. Ela não vai inflamar o intestino, por si só ela não faz, ela compromete qualidade de vida. Então é aquilo de estufar, dar cólica, alterar o intestino. Então, às vezes a pessoa está numa festa e começa a ter dor, cólica, é desagradável. Então, é uma situação benigna, sim, mas entre aspas, porque socialmente às vezes compromete a qualidade de vida da pessoa, né? Sim. A tensão maior talvez fosse com as alergias mesmo, As né? alergias, Alergia à sim. proteína do leite, o Isso, glúten. a alergia já é mais grave. A alergia pode ser severa, pode levar até a uma situação de fechar a via aérea, né? E então aí a restrição é severa, não dá para, só vou comer um pouquinho, porque daí só vai me dar um vermelhinho, uma coceirinha. Não tem isso. O pouquinho pode já desencadear uma crise alérgica severa. Então tem que ser totalmente evitado. Entendi. Perfeito. Bom, um assunto atual também é o câncer coloretal. Nós tivemos recentemente muitas pessoas famosas, inclusive o Sim, último caso talvez da Preta Gil, agora sim. também, né, que veio à mídia, pessoas muito jovens desenvolvendo câncer de colo retal. E um índice até do Instituto Nacional do Câncer é que se prevê que mais ou menos 45 mil pessoas devem receber o diagnóstico em 2025. Entre pessoas de menos de 50 anos. Né? Então é Sim, um número muito muito elevado, expressivo, né? expressivo. E o que talvez se deve, claro, tu já me deu uma palhinha aqui, provavelmente Uhum, toda essa mudança de estilo de tudo. vida, né? A gente, nos últimos 100 anos, a alimentação do ser humano mudou muito. E passamos para o industrializado, assim, como a nossa rotina. E até mesmo fazendo em casa, a gente usa, vou pôr um caldo de carne, vou pôr alguma coisa assim Um já, enlatado. isso, Aham. um alimento processado no meio do nosso arroz com feijão diário, né? E, enfim, a mudança do padrão alimentar do ser humano, cigarro, bebida, sedentarismo, obesidade, a gente tem ganho peso assim muito expressivamente. E a obesidade gera produtos que são deletérios e facilitadores do surgimento de tumor, não só do intestino, de mama também, pâncreas e, enfim, vários outros órgãos também são mais afetados e surgem mais tumores por causa de obesidade também. Então, a mudança do estilo de vida do ser humano provavelmente é o grande fator que facilitou o tumor agora. A longevidade também, a gente tem vivido mais, mas isso também acaba acontecendo em pessoas de 50 anos para baixo, né? Sim. Então, temos que cuidar da qualidade de vida Uhum. nossa. O que também não é fazer um terrorismo com a alimentação, em que tudo tem que ser in natura, minimamente processado o tempo todo, mas é essa questão da frequência realmente, né? Isso. Porque eventualmente a gente vai acabar comendo alguma coisa, enfim, mas eu dou o exemplo das carnes processadas mesmo, embutidos, né? Vários pacientes, vejo isso no consultório, com consumo diário e relevante. E Sim. existem estudos que associam, né, ao consumo frequente de carnes processadas e desenvolvimento de câncer. Sim. Então, é toda uma combinação de estilo de vida, mas essa frequência muito grande do ultraprocessado. Toda refeição alguma coisa, não consumir frutas e verduras cruas, que seriam fatores que Para proteção. minimizam, né, a proteção de radicais livres. Então, é uma melhora de contexto, não necessariamente que tudo tem que ser perfeito, né? Mas para tornar isso possível para as pessoas fazerem também, né? Sim,
sim, com certeza. Inclua ali na sua refeição mais saladas, mais frutas, porque isso protege. É, também para câncer do tubo digestivo, para câncer de cólon intestinal, as carnes preparadas diretamente sobre o fogo, aquele queimadinho também é deletério. O gostinho do defumado, sei que é o sabor do churrasco, né? Aham. Mas deixa isso só ali no final de semana, não põe um hambúrguer na grelha, na rotina diária. É, essas opções, né, de fazer só mais no momento de uma refeição especial, com a família, com os amigos, ajuda. Não faça disso a rotina. E quando comer uma carne preparada diretamente sobre o fogo, coma saladas também. Os vegetais de verde escuro ajudam muito a proteger. Ali um brócolis, uma couve, alguma coisa de salada assim de verde escuro ajuda no churrasquinho ali Perfeito. a diminuir a absorção desses produtos Abacate tóxicos. também, rico em glutationa, também Isso, antioxidante. põe umas fatias de abacate na saladinha, Aham, eu né? sempre sugiro, faz um guacamole no lugar da maionese, tão Isso, cremosinho quanto. sim, e saboroso, e dá para pôr ali, acompanha o pãozinho, né? Sim. Então, são opções gostosas, mantém a qualidade da refeição, o sabor e tudo, e protege a gente de doenças, no futuro, né? Perfeito. E sobre probióticos, hoje em dia eu falei inicialmente das prateleiras das farmácias Tem porque a gente tem bastante. uma enxurrada de Uhum, probióticos, né? E a uhum, primeira coisa que muita gente pensa em melhorar a qualidade intestinal é botar mais bactéria lá dentro, que seriam os probióticos. isso. Mas nem sempre é essa a indicação, né? Não, às vezes até É prejudica. pior ainda, É. verdade. Então, a gente tem que ter um diagnóstico do que está acontecendo. E se realmente está faltando bactérias boas, aí sim eles estão indicados. Também tem os pré-bióticos, né, que são os alimentos dos probióticos, dessas bactériazinhas. E hoje em dia tem os pós-bióticos também, que são os produtos formados pelas bactérias benéficas à nossa saúde. Então, conforme o quadro clínico e o que for analisado do paciente, aí está indicado uma coisa ou outra. Mas comprar e tomar livremente, às vezes você está prejudicando ainda mais. É isso mesmo. Eu digo que se a gente já está vivendo uma desbiose, não mudar a É, qualidade de alimentação e botar mais bactéria ainda, é como juntar mais gente numa festa lotada, né? uhum, vai Vai ficar fazer, apertado, vai ficar difícil. uhum, vai dar briga, aí Vai dá. dar briga, é Uhum, verdade. Então, o primeiro ponto é realmente isso, descobrir, né, o porquê. sim, E depois, e hoje em dia a gente tem falado muito de psicobióticos também, né? Justamente nessa relação é. cérebro-intestino, né? Isso. Então, conforme o quadro clínico do paciente, né, tem pacientes que esse quadro de desbiose leva a estresse, ansiedade, e a gente pode repor, uma das linhas de tratamento, serotonina e hormônios que nos dão sensação de conforto e bem-estar, até que as coisas se reequilibrem, né? Uhum, perfeito. Eu vou mudar um pouquinho da disbiose para falar de constipação, porque é uma dúvida comum. Acredito que muitas pessoas sofrem dessa condição diária, né? Uhum. E até mais comum entre mulheres do que entre homens. E é uma dúvida comum, né? Quantas vezes é comum ir ao banheiro? Quantas vezes eu preciso ir Sim. ao banheiro? Porque, como a gente até estava comentando antes, às vezes a gente espera a perfeição, né? Uhum. Diariamente, mesmo horário e grau 4 na escala de Bristol, né? Isso. As fezes As perfeitas. fezes perfeitas e que te deixam assim aliviado, sai levinho do banheiro, agora eu vou levar meu dia bem tranquilo. É, esse, essa crença de que é assim, dessa forma, todo dia no mesmo horário, com evacuação completa, fezes perfeitas, não acontece. Isso a gente coloca como ritmo intestinal normal evacuar de 3 vezes no mesmo dia até 3 vezes na semana. Desde que assim seja uma evacuação que você sinta que está
completo, que não causou dor, não teve sangramento, não teve muco nas fezes, nem constipado, nem diarreico, mas você pode evacuar dia sim, dia não, e isso é normal. Depende muito do que se ingeriu do alimento, do grau de hidratação, da atividade física, de estresses do teu estado emocional. Então, são todos fatores que diretamente influenciam no ritmo intestinal. Uhum. E é fundamental olhar para as fezes, né? Isso é um Sim, tabu ainda entre as é, pessoas, né? E no consultório, às vezes, quando eu pergunto assim, você, como é que tá teu cocô? E a pessoa é. me olha e diz, como assim? Já tem pacientes que nunca olham o vaso. Eles levantam, fecham a tampa, soltam a descarga e não querem nem saber. Isso é uma forma de você analisar seu corpo e sua saúde. Então, se você teve dificuldade de evacuar, assim, olha as fezes, vê se estão ressequidas, se parece cocô de cabrito, ou se o contrário, estão soltas demais, estão pastosas, líquidas. É preciso olhar para ver se tem alguma coisa que preocupe, como tem sangue, né? Tem muco. Ah, então, são sintomas super importantes para o diagnóstico também e para o direcionamento de exames específicos e que a gente precisa dessa informação. Uhum. A cor também, A né? cor Uhum. também, então, Até um marcador de trânsito intestinal, a beterraba, por exemplo, né? Também isso. eu dou um Uhum. exemplo. O milho verde. O milho, exato. Quanto tempo depois? Então, Uhum. são coisas que a pessoa pode fazer esse teste em casa, né? Ah, levei um dia, dois, para eliminar aquele milhinho da refeição da salada. Então, assim você já sabe como é que tá o teu ritmo do intestino, se está dentro do que é adequado, né? E para mulheres na função hormonal também varia, né? Com Também. relação ao ciclo menstrual, pode ter oscilações. Sim, sim. Isso é fisiológico, depende dos hormônios. Muitas mulheres têm o intestino preso no período pré-menstrual, ali durante a TPM, naquela semana antes, e depois, vindo a menstruação, tudo normaliza. Mas isso é cíclico e depende também de cada pessoa. Faz parte da normalidade. Isso. Muito bem. Doutora Cláudia, se você pudesse deixar um conselho prático para quem quer melhorar o seu intestino hoje e obter todos esses benefícios que o intestino funcionante pode nos trazer, quais seriam os tópicos-chave? Então, assim, se tiver sintomas, dor, desconforto, alteração do ritmo, principalmente se perceber sangue ou muco nas fezes, emagrecimento, anemia, são sintomas que já nos preocupam, mas procure um gastroenterologista ou seu médico de confiança para fazer exames mais específicos. Bom, se a pessoa não tem nada disso, está preocupada só em manter uma saúde saudável, uma alimentação equilibrada, hidratação, atividade física regular. São isso. Se você tem história familiar de câncer de intestino ou de câncer de mama, porque apesar dos órgãos serem diferentes, o defeito é no cromossomo 6 e que é comum aos dois tumores. Então, nesses casos, já também procure um gastroenterologista ou o seu médico, porque é recomendável fazer exames do intestino, colonoscopia, 10 anos antes do surgimento do tumor nesse familiar. O familiar de primeiro grau, assim, que são os pais e irmãos, né, que são os que têm mais peso. Familiares mais distantes já não têm tanto peso, já teriam que ter 2 ou 3 pessoas da mesma família mais afastada para ter esse risco. Mas se a pessoa está, assim, sentindo bem, só quer, assim, manter a saúde, uma nutricionista que lhe dê uma dieta equilibrada, porque às vezes a gente faz coisa errada e não sabe, como disse a Amanda aqui, come pão o dia inteiro ou glúten, né? E às vezes precisa ter ali nutrientes que equilibram essa dieta. A hidratação, principalmente com água, tá? Não tome
tipo outros líquidos, outros né? líquidos, Uhum. né? O Não chá tem. mesmo, né? Ele não é a mesma Não coisa é a que a mesma água. coisa, não é a Chimarrão. mesma hidratação, né? O Uhum. chimarrão é diurético, vai fazer você perder mais um Uhum. tanto de água. É, e atividade física regular. Então, assim, a gente recomenda 5 vezes na semana, mas não precisa ser coisas assim, tem que ir na academia e suar lá pelo menos 1 hora. Não é isso. Se você caminhar meia hora por dia, já está de bom tamanho, gente. Então, se cuidem assim do seu corpo, porque é o nosso grande bem aqui nesse mundo é o que a gente tem de mais precioso. E eu trago um testemunho pessoal nesse sentido da melhora de qualidade de vida, né? Mesmo tendo diagnosticado uma Uhum, questão intestinal, só com mudanças do estilo de vida. sim. Fazendo atividade física, comendo bem, Uhum, cuidando da saúde mental, acho que esse foi um tópico fundamental para esse uhum, equilíbrio, né? Mas claro que entender que isso tem as suas fases, vão ter as suas sim. oscilações, a gente está sempre vigilante, né? Uhum, Mas tanto que, com o tempo, né, a doutora Cláudia é minha médica também, eu sim. pude até minimizar medicações por conta disso, Sim, né? com Então, vale certeza. muito a pena esse cuidado, com É, certeza. como a Amanda já tem outros pacientes também que com cuidado na alimentação, atividade física regular, hidratação e assim, evitar que o estresse te impacte tanto. Faça um hobby, alguma coisa que alivie o estresse, tire um tempo para você, para fazer o que gosta e diminuir esse estresse. Tá com pessoas que você gosta, suas famílias, seus amigos. Não leve tudo a ferro e fogo, né? Uhum, Um perfeccionismo extremo. Relaxe e a vida é para curtir também, né? com Então, certeza. isso tudo traz benefícios e alguns pacientes já conseguiram diminuir doses de remédio com essas medidas saudáveis. Maravilhoso. Muito bem, nós teríamos muito assunto para falar de intestino, de Sim, estômago, até porque o tubo, o nosso sistema gastrointestinal vai da boca ao ânus, então tem sim. muitas coisas aqui para se falar. Uhum, Mas hoje a gente deu esse foco maior para o intestino. E eu finalizo sempre os meus podcasts aqui, doutora Cláudia, perguntando, já que estamos na cozinha, das uhum. suas receitas favoritas. Já soube que você gosta de Hum, ir para a cozinha quando recebe visita? sim, sim. Ou o que, que Então, te traz afetividade, tanto de você comer ou de preparar para alguém? hoje em especial vamos receber um amigo nosso que vem de São Paulo. Vamos fazer uma carne assada com legumes. Então, o carboidrato vai ser um cabotiá, um aipim, que vai ser assado ali junto com a carne. E é um dos pratos prediletos lá de casa, de fim de Que semana, é um ótimo. churrasquinho de forno. E, enfim, uma salada verde para acompanhar. E salada de frutas de sobremesa. Bom, na rotina, assim, preferimos sempre também alimentos frescos. Graças a Deus a gente está no interior e fica mais fácil de conseguir. Eu compro muitas vezes de uma barraquinha que tem no caminho daqui para Fraiburgo, que fica do lado esquerdo da estrada, e eles fazem cultivo de frutas e verduras em estufas, sem agrotóxicos. E boa parte do que a gente consome em casa é dali. E, enfim, as saladas, as frutas para o preparo de alguma sobremesa são. Procuro sempre ser frescas e, dentro do possível, né, sem uso de agrotóxicos. Carnes magras é uma regra lá em casa. A gente sempre costuma, durante a semana, comer carne branca também, além da vermelha. E tomar bastante água também é uma lei. Todo mundo tem sua garrafinha lá em casa e leva para. Minha filha leva para a escola, nós levamos para o trabalho e procuramos nos hidratar bem. A academia é outra regra. Temos um personal que é nosso amigo pessoal, sua esposa e família, e fazemos atividade física regular. ah, Enfim, seguir também o que ele nos orienta, né, no tempo livre que não está na academia. Faz pelo menos uma caminhada ali em volta do lago, a gente mora em Fraiburgo.
E é um tempo gostoso, porque a gente caminha junto, muitas das vezes levamos nossa cachorrinha também junto, é uma atividade física que é social e para o convívio familiar também. Prazeroso. Prazeroso, Ótimo. isso. Então, não precisa ser aquela coisa regrada, todo dia, naquela hora, tem que ir lá na academia. Junte a sua família, faça algo em conjunto, gostoso, de convívio, que está valendo como atividade física e a parte de estresse também alivia. Então, é benéfico como um todo também, né? Unindo o útil ao agradável, Sim, né? sim, com certeza. Que ótimo! Eu tô coletando essas receitas, como o seu churrasquinho de forno hoje. A gente vai montar no fim desse podcast um e-book dessas receitas. Então, se você quiser me mandar depois, né, por escrito essa receita, até a gente manda quer uma saber. foto daí. Por favor! Que ótimo! Que Perfeito, doutora Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, Amanda, a oportunidade de divulgar informações benéficas, né, para a nossa saúde e combater tanta fake news que tem por aí, né? Sim. E, enfim, peço que sigam esses hábitos saudáveis que nós orientamos aqui, que vão sentir que muda a qualidade de vida completamente. Com certeza. Onde as pessoas te encontram para marcar consulta? Então, eu trabalho na Clínica Gastrocare, fica dentro do Hospital Santa Maria, aqui em Videira. E o telefone lá é 3566-6726. E estamos aqui para ajudar todo mundo, mas tendo dúvidas também a gente responde pelo WhatsApp, enfim. Tem o Instagram da clínica também, né? Tem. Tem o Instagram, tem... conforme os meses a gente coloca o assunto do mês, né? Tem o mês do prevenção de câncer de cólon, das hepatites, e, enfim, sempre estamos procurando divulgar as informações para prevenção, né, tratamento de doenças. Agora estamos com uma colega nova, a Andressa, que está trabalhando conosco desde o início do ano. É excelente profissional, é a cirurgiã, endoscopista. E, enfim, a gente tem divulgado no Instagram também tratamentos e diagnósticos que fazemos. Ela também tem participado dessas divulgações, né, preventivas de doenças. Perfeito. Muito obrigada, doutora Cláudia. Eu que agradeço, Amanda. Nós vamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Te Encontro na Cozinha. Não deixe de compartilhar esse vídeo, mande para toda a sua família, porque foram informações muito relevantes para a saúde de todos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e eu espero você no próximo episódio. Um beijo e até lá!